que falamos e para quem falamos faz toda a diferença. Uma palavra dirigida a uma pessoa pode ter um sentido, mas quando dirigida a Deus, muda completamente. O salmista, no Salmo de número 131, nos traz lições preciosas e temos aqui uma oração e um cântico precioso para cantarmos e para orarmos. Convido a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ansiedade. A ansiedade que ocupa o nosso coração. A preocupação com as coisas, a preocupação com os cuidados. Algo que tem nos assolado, que tem assolado o homem do século 21. Aqui o salmista, ele fala de uma experiência, de uma decisão. E ele revela isso diante de Deus. Ele não está num palanque, ele não está falando, exaltando, falando de uma humildade inexistente ou uma humildade existente. Não, ele não está se dirigindo ao homem, não está fazendo um discurso, não está fazendo uma pregação, mas ele está fazendo uma oração. E ele está se dirigindo àquele que tudo vê, àquele que tudo sabe. Ele diz a Deus: não é soberbo o meu coração. A palavra de Deus diz que a soberba procede à ruína. A soberba é o caminho para a queda. Mas aqui não é isso que acontece. A palavra diz que os anjos caíram por causa da soberba, os anjos que se rebelaram contra Deus. Mas ele está dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo os meus olhos. Não é alguém que se coloca numa posição, que se eleva, que se coloca acima de tudo, acima de todos, mas alguém que diz que fez sossegar a sua alma. Certamente o nosso coração inclina para isso, mas aqui ele faz tranquilizar. E ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas demais para mim. A palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a nossa ansiedade, todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, lançando nas mãos do Senhor, lançando sobre o Senhor toda essa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Aqui alguém que não está à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais. Não, porque existe uma satisfação. Porque alguém que está satisfeito é alguém que está realizado, é alguém que aceita o plano de Deus e anda em busca da vontade de Deus e que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu, na sua vida como é na vida dos seres celestiais, na sua plenitude.
Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O que é que nós buscamos? O nosso coração se aquietou, o nosso coração se descansou, o nosso ser descansou em Deus, descansou na presença de Deus. E aqui ele diz: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa alma, como essa criança, é a minha alma para comigo. Eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma, como uma criança desmamada, como uma criança que já foi satisfeita, que foi alimentada, como uma criança que, após mamar, se realiza, ou após todo o processo de amamentação, passa para um outro nível de maturidade, e agora ela aprendeu a confiar na mãe, a confiar na proteção, a confiar na provisão da mãe. Por isso ela se aquieta. Por isso o salmista se aquieta. Por isso ele fez sossegar a sua alma, como a criança desmamada. Porque ele aprendeu a confiar. Ele aprendeu a confiar na provisão de Deus, no plano, no projeto de Deus. E sabe que Deus vai cuidar de cada detalhe e vai conduzir a sua vida para o seu propósito, para o propósito divino. Por isso, que possamos amadurecer, que possamos crescer e que possamos aprender que existem coisas maiores e melhores. Às vezes Deus nos priva, Deus nos tira algumas coisas, porque Ele tem coisas maiores e melhores para nós. O leite tão importante, mas há um momento em que ele precisa ser substituído, e ser substituído por alimentos sólidos. Isso mostrando maturidade, coisas maiores, coisas melhores, coisas mais preciosas, mais saborosas. Deus quer nos alimentar, Deus quer que cresçamos e que possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração, em nome de Jesus.